Olá, meus queridos. Meu nome é Tainá Albuquerque, tenho 68 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história mais dolorosa da minha vida. Mas antes de começar, queria pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e comentarem de onde estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar contando minhas histórias para mais pessoas. Vocês estão confortáveis. Pegaram seu café ou um chazinho. Então vamos começar. Eu aprendi muito com a vida. Nasci em 1957, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhecia pelo nome. Minha infância foi simples, mas cheia de amor. Éramos eu, a meu Pejair, minha mãe Eliane e meus 3 irmãos. Mamãe sempre foi uma mulher bonita, daquelas que chamam a atenção por onde passam, mesmo já tendo 4 filhos, mantinha uma vaidade que era admirada por todas as mulheres da cidade. Papai faleceu quando eu tinha apenas 18 anos, vítima de um infarto fulminante que deixou nossa família completamente desamparada. Foi nessa época que conheci Ricardo. Ele chegou na nossa cidade para trabalhar no banco local. Um rapaz de 23 anos, bem apessoado, educado, com aquele jeito de homem da capital, que encantava qualquer moça do interior. Lembro como se fosse hoje o dia em que ele entrou na loja de tecidos onde eu trabalhava, disse que precisava comprar um presente para a mãe dele. Conversamos por quase 1 hora e, en dessert, ele me convidou para tomar um sorvete no domingo, depois da missa. Foi um namoro rápido, em 6 meses estávamos noivos. E com 1 ano, nos casamos. Mamãe parecia tão feliz com o meu casamento, que se envolveu em todos os detalhes. Agora entendo que talvez houvesse outros motivos para tanto entusiasmo. Nos primeiros anos, éramos muito felizes. Construímos nossa casa com muito sacrifício, tijolo por tijolo. Ricardo cresceu no banco, se tornou gerente. Tivemos 2 filhos maravilhosos, Bruno e Camila. Mamãe, que ficou viúva jovem, sempre foi muito presente na nossa casa. Que sorte a sua ter uma mãe tão prestativa, diziam minhas amigas. Eu acreditava nisso com todo o meu coração. No início, eram pequenos sinais que eu escolhia ignorar. Ricardo começou a trabalhar até mais tarde no banco, várias vezes por semana. Quando chegava em casa, tomava banho antes mesmo de me cumprimentar. Mamãe passou a parecer sempre muito arrumada, com perfumes novos, que dizia ter ganhado de uma amiga da capital. Nas reuniões de família, notei olhares que duravam mais do que deveriam. Toques aparentemente inocentes que me incomodavam, sem que eu soubesse porquê. Completamos 25 anos de casamento com uma grande festa. Foi naquele dia que meu mundo começou a desmoronar. Embora eu só fosse descobrir isso 5 anos depois, tem uma foto daquele dia. E eu no meio, Ricardo à minha direita, mamãe à minha esquerda, os 3 sorrindo. Hoje vejo nos olhos deles um segredo compartilhado que me excluía completamente. A los 30 anos de casamento, eu já tinha 53, Ricardo 58 e mamãe 75 anos. Mesmo com a idade, ela mantinha aquela vaidade impressionante. Naquela tarde de abril, voltei mais cedo da casa da minha filha. Tinha ido ajudar com o bebê recém-nascido, meu primeiro neto, mas Camila disse que estava tudo sob controle e que eu podia descansar um pouco. Decidi fazer uma surpresa para Ricardo, que estava de folga naquele dia. O portão estava destrancado, o que achei estranho. Entrei sem fazer barulho.
Pensando em surpreendê-lo, foi quando ouvi risadas vindas do nosso quarto. Reconheci imediatamente a voz de mamãe. Aquela risada característica que ela dava quando estava especialmente contente. Deveria ter batido na porta, anunciado minha presença. Quelque cosa. Mas algo me fez girar a maçaneta silenciosamente. O que vi naquele quarto, na nossa cama, jamais sairá da minha memória meu marido e minha mãe, envoltos nos lençóis que eu mesma havia trocado naquela manhã. Não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Fechei a porta tão silenciosamente quanto a abri e saí de casa. Caminhei por horas pela cidade, tentando processar o que tinha visto. Quando voltei para casa, eles estavam na sala, assistindo televisão, como se nada tivesse acontecido. Ricardo me perguntou onde eu estive, com aquela falsa preocupação que agora eu reconhecia claramente. Mamãe disse que tinha passado para deixar um doce que fez especialmente para mim. Sentei entre eles e sorri. Foi naquele momento que decidi ele pagaria un carro por cada minuto de humilhação que me fizeram passar. As semanas seguintes foram um teste para minha sanidade. Continuei tratando os dois normalmente, talvez até com mais carinho do que antes. Observava atentamente cada movimento, cada olhar trocado. Quando pensavam que eu não estava vendo, comecei a prestar atenção nas contas, nos horários, nos detalhes que antes deixava passar. Descobri que o caso deles provavelmente tinha começado logo nos primeiros anos do meu casamento. 30 anos de traição, de mentiras, de enganos. Em uma tarde, enquanto arrumava o escritório de Ricardo, algo que raramente fazia, encontrei um conjunto de cartas antigas, guardadas em uma caixa de charutos no fundo de uma gaveta. Eram cartas de mamãe para ele, datadas de poucos meses após nosso casamento. O conteúdo era explícito demais para eu repetir aqui, mas deixava claro que o caso deles começou praticamente junto com o meu casamento. Foi aí que nasceu o meu plano. Não seria uma vingança impulsiva, movida pela raiva momentânea. Seria algo calculado, frio, que atingiria os dois exatamente onde mais doeria, na frente de toda a comunidade que os respeitava tanto. Comecei sugerindo a Ricardo que deveríamos renovar nossos votos de casamento para celebrar nossos 30 anos juntos. Ele hesitou inicialmente, mas insisti tanto que acabou concordando. Mamãe, claro, se ofereceu imediatamente para ajudar em todos os preparativos. Será a festa mais bonita que esta cidade já viu. Elle a promptu, sem saber que estava ajudando a preparar sua própria humilhação pública. Durante 6 meses, planejei cada detalhe daquela festa. Convidei todos da cidade, amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Ninguém poderia faltar. Contratei o melhor buffet, decoração impecável, música ao vivo. Gastei uma pequena fortuna, mas sabia que cada centavo valeria a pena. Paralelamente, comecei a movimentar as peças do meu outro plano, abri uma conta bancária secreta e, pouco a pouco, fui transferindo pequenas quantias do nosso dinheiro conjunto, dinheiro que eu também ajudei a ganhar ao longo dos anos, trabalhando como professora e depois como diretora da escola municipal. Vendi discretamente algumas joias que ganhei ao longo dos anos, incluindo presentes que Ricardo me dava nos aniversários de casamento, provavelmente movido pela culpa. Também passei a conversar casualmente com Ricardo sobre a importância de garantirmos nosso futuro. Sugeri que poderíamos expandir o pequeno sítio que tínhamos herdado dos pais dele e transformá-lo num negócio familiar. Ele adorou a ideia, especialmente quando mencionei que poderíamos construir uma casa menor.
Lá, para quando nos aposentássemos, para ficarmos só, nós dois, tu diz, segurando suas mãos e olhando em seus olhos mentirosos, com a ajuda do meu filho, que é advogado, mas sem revelar minhas verdadeiras intenções, e claro, preparei todos os documentos necessários para transferir o sítio exclusivamente para meu nome. Disse a Ricardo que era apenas uma formalidade, uma questão de organização para o futuro negócio. Ele assinou todos os papéis sem sequer ler. Luz direito, confiando cegamente em mim, a ironia não me escapou. Enquanto isso, a festa de renovação de votos se aproximava. Mamãe e Ricardo estavam completamente envolvidos nos preparativos, achando que eu estava ocupada demais com outros detalhes. Para anotar os momentos que roubavam juntos, e o Soria fingia não ver e continuava com meu plano. Uma semana antes da festa, contratei um sobrinho de uma amiga que trabalhava com produção de vídeos. Pedi a ele que preparasse uma retrospectiva da nossa vida juntos, usando fotos e vídeos familiares. Quero surpreender meu marido com memórias dos nossos 30 anos de união. Expliquei, entreguei a ele uma seleção cuidadosa de fotos e vídeos felizes, momentos que pareciam retratar um casamento perfeito. O que ninguém sabia é que eu tinha um segundo conjunto de imagens. Ao longo dos últimos meses, instalei discretamente pequenas câmeras pela casa, especialmente nos locais onde sabia que eles costumavam se encontrar. Quando pensavam que eu estava fora, captei momentos íntimos, conversas comprometedoras, confissões de anos de traição. Tudo estava documentado, pronto para ser revelado no momento certo. À medida que o grande dia se aproximava, sentia uma calma estranha. Não era mais raiva o que me movia, mas um senso de justiça. Eles roubaram 30 anos da minha vida, construíram uma relação nas minhas costas, zombaram da minha confiança. Agora teriam que enfrentar as consequências. Os sinais sempre estiveram lá. Sabia, como aquelas pequenas rachaduras que aparecem nas paredes e a gente pinta por cima, achando que o problema desapareceu, mas ele continua lá, crescendo silenciosamente, até que um dia a estrutura toda ameaça desabar. Lembro de um Natal, acho que era 1975. Estávamos casados há apenas 2 anos. Ricardo disse que precisava passar na agência do banco para resolver uma emergência com um cliente importante. Era a véspera de Natal. Quem resolve problemas bancários na véspera de Natal? Mamãe, que estava conosco para a ceia, sugeriu que eu terminasse de preparar o peru enquanto ela ia à missa do galo. Curioso como ambos saíram quase ao mesmo tempo e voltaram também com poucos minutos de diferença. Mamãe com o batom levemente borrado, Ricardo com o botão da camisa fechado no lugar errado. Eu notei, mas convenci a mim mesma que estava imaginando coisas. M1981. Meu pai Jair estava no hospital, nos seus últimos dias de vida. Revezávamos para ficar com ele. Numa noite em que era meu turno, recebi uma ligação de Ricardo dizendo que precisava buscar uns documentos no hospital para o seguro. Achei estranho o horário. Já passava das 10 da noite. Quando saí brevemente para tomar um café, vi os dois no corredor. Ricardo segurava a mão de mamãe, consolando-a. Dizia-me elas. Voltei silenciosamente para o quarto de papai, fingindo não ter visto nada. O pobre homem morreu, acreditando que sua esposa o amava acima de... Os aniversários de casamento eram particularmente dolorosos. Agora que olho para trás, Ricardo sempre fazia questão de comemorarmos em grande estilo. Nos primeiros anos, achava que era por amor. Depois percebi que era por culpa. E mamãe sempre nos presenteava com algo para casa.
para o ninho de amor de vocês. Dizia ela com um sorriso que agora reconheço como cínico. No nosso 20º aniversário, ela nos deu um jogo de lençóis importados para esquentarem as noites de inverno. Disse, piscando para Ricardo, na época, interpretei como uma brincadeira de sogra. Hoje sei que era uma piada particular. Entre amantes, houve uma vez. Acho que em 1992, que encontrei um brinco desconhecido no carro de Ricardo, confrontei-o imediatamente. Ele ficou nervoso. Disse que não fazia ideia de como aquilo tinha ido para lá. No domingo seguinte, quando mamãe veio almoçar conosco, percebi que era o par do brinco que tinha encontrado. Comentei casualmente sobre o achado durante o almoço. Mamãe quase engasgou com o vinho. Deve ser da secretária dele. Sugeriu ela rapidamente. Você sabe como essas jovens são descuidadas? Ricardo concordou enfaticamente, agradecendo a minha mãe pelo esclarecimento. Mais uma peça do quebra-cabeça que me recusei a montar. Os anos 90 foram particularmente difíceis. Nossos filhos adolescentes demandavam atenção. Eu tinha acabado de assumir o cargo de diretora na escola e Ricardo estava cada vez mais distante. As reuniões no banco se multiplicavam. Às vezes chegava em casa cheirando a perfume feminino. É o perfume da gerente regional. Explicava. Curioso como esse perfume era exatamente o mesmo que mamãe tinha começado a usar. Mamãe, sempre tão presente, sempre tão prestativa, aparecia sem avisar quando eu estava no trabalho. Vinha ajudar com a casa. Dizia quando eu voltava e a encontrava lá, a roupa de cama, estranhamente, sempre precisava ser trocada nesses dias. Ela insistia em lavar pessoalmente, alegando que sabia como cuidar dos tecidos finos, e o agradece-a, interpretando como carinho maternal que tola eu fui M1998. Mamãe sofreu uma queda e quebrou o fêmur. Precisou de cirurgia e uma longa recuperação. Ricardo se ofereceu para buscar lá todos os dias para sessões de fisioterapia. Você está ocupada na escola, querida. Argumentou, e sua mãe sempre foi como uma mãe para mim também. A ironia dessa frase agora me faz sentir náuseas durante aqueles meses. Eles passavam horas juntos. Eu recebia ligações no trabalho. Não se preocupe, vamos demorar um pouco mais na fisioterapia hoje. E eu, sempre confiante, sempre cega, agradecia pela consideração. Nossos filhos cresceram sem suspeitar de nada, ou pelo menos é o que espero. Bruno se formou em Direito e se mudou para São Paulo. Camila casou-se cedo e foi morar em Belo Horizonte. Com a casa mais vazia, os encontros deles ficaram mais frequentes. Ainda assim, mantinham a fachada de perfeição. Ricardo, o genro exemplar, mamãe. A sogra dedicada, 2002, fizemos uma viagem para o Nordeste. Nossa primeira grande viagem em anos. Ricardo sugeriu que convidássemos mamãe. Ela está sozinha e adoraria conhecer Fortaleza, Tissa Ilha. Durante aquela semana, percebi várias vezes os dois sumindo juntos. Fomos comprar água, estávamos vendo as barracas de artesanato. Sempre tinham uma desculpa pronta. Numa noite, acordei e não encontrei Ricardo na cama. Saí para procurá-lo e o encontrei na varanda do hotel. Aos sussurros ao telefone, precisamos ser mais cuidadosos. Eletícia, quando percebeu minha presença, desligou rapidamente. Era do banco. Explicou. Às 3 da manhã, fiz que acreditei. O pior de tudo eram as datas especiais. Nos aniversários de mamãe, Ricardo sempre fazia questão de comprar presentes elaborados. Sua mãe merece o melhor. Dízia, no meu aniversário, ganhava flores e um cartão apressado. Nas festas de fim de ano,
Os olhares entre eles se intensificavam à medida que a noite avançava e o vinho corria solto. Várias vezes os flagrei em cantos isolados, conversando intimamente, afastando-se quando alguém se aproximava. Em 2010, encontrei receitas de medicamentos no nome de mamãe, no bolso do paletó de Ricardo. Quando questionei, disse que tinha ido à farmácia para ela. Ela não estava se sentindo bem e me pediu esse favor. Por que não pediu para mim, sua própria filha? A resposta agora é clara. O ano de 2015 trouxe uma reviravolta inesperada. Ricardo sofreu um pequeno derrame que o deixou hospitalizado por 2 semanas. Mamãe praticamente se mudou para o hospital. Estou ajudando minha filha neste momento difícil, explicava às enfermeiras. Eu trabalhava durante o dia e ficava com ele à noite. Ela fazia o turno do dia. Uma enfermeira uma vez me perguntou por que a esposa só vinha durante o dia. Fiquei confusa até perceber que ela se referia à mamãe. Deve ser um engano. Respondi. Mas não era. À medida que Ricardo se recuperava, notei bilhetes trocados entre eles. Pequenos papéis que desapareciam rapidamente quando eu me aproximava. Uma vez, peguei um que tinha caído no chão. Precisamos conversar sobre T. A letra era de mamãe. Na época, pensei que T fosse algum medicamento ou tratamento. Agora sei que era meu nome. Taina, em 2017. Comecei a ter problemas de insônia. Meu médico receitou alguns remédios leves que me faziam dormir profundamente. Numa dessas noites, acordei brevemente com a sensação de que havia alguém no quarto. Entreabri os olhos e vi Ricardo vestindo-se silenciosamente. Olhei para o relógio, 2h30 da manhã. No, dia seguinte. Perguntei se ele tinha saído da cama durante a noite. Você deve ter sonhado, querida. Respondeu com um beijo na testa. Naquele mesmo dia, mamãe apareceu com um bolo surpresa. Tive insônia e resolvi assar de madrugada. Explicou. Os últimos anos antes da descoberta foram repletos desses momentos, pequenos fragmentos de evidência que eu deliberadamente ignorava, o celular que Ricardo nunca deixava por perto, as chamadas que atendia, afastando-se para outro cômodo, as mensagens que apagava apressadamente, as visitas de mamãe que coincidiam estranhamente com as reuniões de emergência no banco. M2019. Encontrei um recibo de motel no bolso da calça de Ricardo. Quando confrontado, inventou uma história elaborada sobre um amigo que estava tendo um caso e pediu para ele reservar o quarto. Acreditei, não, mas aceitei a explicação, porque a verdade era dolorosa demais para enfrentar. No início de 2020, pouco antes da pandemia, mamãe começou a ter problemas de saúde, nada grave, mas suficiente para que Ricardo demonstrasse uma preocupação excessiva. Insistiu que ela se mudasse temporariamente para nossa casa, assim podemos cuidar dela melhor. Argumentou. Durante as 6 semanas que ela ficou conosco, percebi os olhares, os toques acidentés, os sussurros quando achavam que eu não estava por perto. Foi durante a pandemia que as coisas começaram a ficar mais evidentes. Com todos em casa, os encontros ficaram mais difíceis para eles. A tensão era palpável. Ricardo ficava irritado por qualquer coisa. Mamãe ligava várias vezes por dia com desculpas cada vez menos convincentes. Só queria saber se precisa de alguma coisa do mercado. Dizia. Mesmo sabendo que estávamos fazendo todas as compras online, no Natal de 2021, já com as restrições mais flexíveis, fizemos uma pequena reunião familiar. Meu filho Bruno veio de São Paulo com a namorada. Durante o jantar, ele mencionou casualmente que tinha visto o carro de Ricardo estacionado perto do prédio da vovó várias vezes nos últimos meses. Quando passava para deixar compras para ela, que bom que você está cuidando da mamãe.
disse olhando para mim. Ricardo quase engasgou com o peru. Mamãe derrubou a taça de vinho. Pela primeira vez, permiti-me considerar abertamente o que vinha suspeitando há décadas. Então, veio aquela tarde de abril de 2022, a descoberta final, irrefutável. Depois de 30 anos vivendo uma mentira, finalmente encarei a verdade e, ao contrário do que eles poderiam esperar, aquela verdade não me destruiu, me libertou. Libertou-me para planejar meticulosamente como reconstruiria minha vida depois de expor a deles ao escrutínio público que tanto temiam. Após aquela tarde de abril que mudou tudo, voltei para casa e fiz o que ninguém esperaria. Absolutamente nada. Não confrontei, não gritei, não chorei na frente deles. Em vez disso, beijei Ricardo como sempre fazia quando chegava. Agradeci mamãe pelo doce que ela disse ter trazido especialmente para mim e segui com minha rotina. Mas por dentro, algo havia mudado fundamentalmente. Era como se um interruptor tivesse sido acionado, transformando 3 décadas de cegueira voluntária em uma clareza dolorosa naquela mesma noite. Deitada ao lado do homem que havia me traído por toda a nossa vida de casados, elaborei as primeiras linhas do que se tornaria o plano perfeito. Não seria uma vingança impulsiva, motivada pela raiva imediata. Seria algo calculado, frio, executado com a mesma paciência que eles tiveram para me enganar por 30 anos. Na manhã seguinte, abri um caderno novo e comecei a documentar tudo. Datas, horários, desculpas usadas, comportamentos suspeitos. Revirei minha memória em busca de todos os momentos estranhos que havia justificado ao longo dos anos. Cada página preenchida confirmava o que eu já sabia. Não se tratava de alguns encontros isolados, mas de um relacionamento paralelo que provavelmente começou antes mesmo do meu casamento. Em maio de 2022, iniciei a fase financeira do meu plano. Primeiro, precisava entender completamente nossa situação econômica, algo que sempre deixei nas mãos de Ricardo. Pedi para ver os extratos bancários, alegando preocupação com a aposentadoria que se aproximava. Ele hesitou, mas acabou mostrando, com a desculpa de querer aprender mais sobre finanças. Comecei a assumir algumas responsabilidades administrativas, ganhando acesso a senhas e documentos. Foi chocante descobrir que Ricardo tinha uma conta separada que recebia depósitos regulares. Quando questionado, disse que era uma previdência privada que estava guardando como surpresa para nossa aposentadoria. Aceitei a explicação com um sorriso, enquanto secretamente fotografava todos os documentos. Em junho, fiz minha primeira jogada concreta. Abri uma conta bancária exclusivamente em meu nome, em um banco diferente do que usávamos. Comecei a transferir pequenas quantias mensais, valores que não chamariam atenção, mas que ao longo do tempo se acumulariam significativamente. Também comecei a vender discretamente algumas joias menos usadas. Para cada peça vendida, inventava uma história. Emprestei para a Camila. Deve estar naquela caixa, no sótão. Não uso há anos. Talvez tenha doado. Em julho, marquei uma consulta com um advogado em uma cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. Queria entender meus direitos em caso de divórcio por infidelidade comprovada. O advogado explicou que, com evidências concretas, eu teria vantagens consideráveis na divisão de bens. Foi quando percebi que precisaria de provas irrefutáveis. Em agosto, com a desculpa de modernizar a casa, instalei discretamente pequenas câmeras em áreas estratégicas. Não nas áreas íntimas, eu ainda mantinha algum senso de decência, algo que eles claramente não tinham.
mas em locais onde frequentemente os flagrava em conversas sussurradas, o escritório, a varanda dos fundos, a sala, quando eu supostamente não estava. Também instalei um gravador no carro de Ricardo e um aplicativo espelho no celular dele durante uma noite, em que tomou seus remédios para dormir. Setembro trouxe as primeiras evidências concretas, gravações de conversas explícitas, mensagens de texto inequívocas, imagens que não deixavam dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Cada nova descoberta era como uma facada, mas me mantive firme no propósito. Arquivei tudo metodicamente, criando cópias digitais armazenadas em diversos locais. Foi em outubro, enquanto revisava nossos documentos fiscais antigos, que encontrei algo verdadeiramente perturbador. Transferências regulares da conta conjunta para a conta pessoal de mamãe, que Ricardo justificava como ajuda para sua sogra nos registros. Estas transferências começaram poucos meses após nosso casamento e continuaram por décadas. Estávamos falando de uma quantia considerável ao longo dos anos, dinheiro nosso, do nosso trabalho e economia, que ele desviava para ela. Nesse mesmo mês, surgiu a oportunidade perfeita. Durante um jantar com amigos, alguém mencionou um casal que havia renovado votos após 50 anos de casamento. Olhei para Ricardo com olhos brilhantes de falsa admiração e disse: não seria maravilhoso? Se fizéssemos isso nos nossos 30 anos, ele engasgou com o vinho. Mas diante dos amigos, não podia recusar. A semente estava plantada. Em novembro, apresentei formalmente a ideia da renovação de votos planejada para abril de 2023, coincidindo exatamente com o nosso 30º aniversário. Falei com tanto entusiasmo. Pintei uma imagem tão perfeita da celebração que Ricardo acabou cedendo. Mamãe, quando soube, ofereceu-se imediatamente para ajudar. Ninguém conhece o gosto da minha filha melhor do que eu. Disse ela com aquele sorriso que agora me causava arrepios. Dezembro de 2022 foi crucial. Com o pretexto das festas de fim de ano, convidei toda a família para nossa casa, incluindo meu filho Bruno. Aproveitando sua formação em direito, pedi-lhe ajuda para organizar alguns papéis. Expliquei que queria fazer uma surpresa para Ricardo, transformando o pequeno sítio que tínhamos herdado dos pais dele em um projeto de aposentadoria. Bruno, sem suspeitar de minhas verdadeiras intenções, preparou todos os documentos necessários para transferir a propriedade exclusivamente para meu nome, na véspera do Natal, entre sorrisos e champanhe. Apresentei os documentos para Ricardo assinar. É só para começarmos o projeto do sítio. Querido, um presente de Natal antecipado para nossa aposentadoria. Ele assinou sem ler. Como eu sabia que faria, naquele momento, o sítio, o único bem que estava apenas no nome dele, tornou-se legalmente meu. Janeiro de 2023. Foi dedicado aos preparativos da festa. Contratei o melhor buffet da região, reservei o salão mais elegante da cidade. Encomendei decorações elaboradas. Ricardo começou a mostrar preocupação com os gastos, mas eu tranquilizei. É uma celebração única. Querido, 3 décadas merecem algo especial. O que ele não sabia é que eu estava pagando grande parte com o dinheiro que havia separado secretamente. Em fevereiro, abordei Ricardo com uma ideia aparentemente inocente. Estava pensando em fazer uma retrospectiva em vídeo da nossa vida juntos para mostrar na festa. O que acha? Ele ficou visivelmente desconfortável, mas novamente não podia recusar, sem parecer suspeito. Ótima ideia. Querida,
Contratei um jovem videomaker, sobrinho de uma amiga, que não conhecia nossa família pessoalmente. Entreguei a ele uma seleção cuidadosa de fotos e vídeos felizes, momentos que pareciam retratar um casamento perfeito. Ao mesmo tempo, trabalhava secretamente em um segundo vídeo. Este continha as evidências que havia coletado nos últimos meses, trechos de conversas gravadas, mensagens comprometedoras, imagens captadas pelas câmeras escondidas, documentos financeiros mostrando o desvio de dinheiro. Editei tudo cuidadosamente, certificando-me de que não houvesse dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Março foi o mês de finalizar detalhes práticos do meu plano pós-exposição. Aluguei discretamente um apartamento em outra cidade usando apenas meu nome. Transferi a maior parte do dinheiro que havia guardado para esta nova conta. Preparei uma mala com documentos importantes e objetos de valor sentimental, deixando-a na casa de uma amiga de confiança, a única pessoa que tinha uma vaga ideia do que eu estava planejando. Embora não soubesse todos os detalhes, também nesse mês fiz algo que nunca imaginei fazer. Visitei um detetive particular, não para investigar, eu já tinha evidências suficientes, mas para orientação sobre como garantir que as provas que tinha fossem legalmente válidas. Seguindo seu conselho, refiz algumas gravações em contextos específicos e obtive declarações escritas de pessoas que, Zimzaba, haviam testemunhado comportamentos suspeitos ao longo dos anos. Na primeira semana de abril, há apenas algumas semanas da renovação de votos, dei um passo arriscado, confrontei a amiga mais próxima de mamãe, Dona Sonia. Sem me revelar tudo, insinuei que sabia de algo sério envolvendo mamãe e Ricardo. Sua reação confirmou minhas suspeitas. Ela sábia, Taina. Querida, algumas coisas é melhor não mexer. Disse nervosamente. Pressionei um pouco mais e ela acabou admitindo que suspeitava há anos, mas nunca teve coragem de me contar. Antes de sair, fiz com que ela prometesse estar presente na renovação de votos. Vai ser uma celebração inesquecível, garanti, 2 semanas antes da grande data. Tive uma conversa estranhamente sincera com Ricardo. Falei sobre como os 30 anos haviam passado rápido, como estava ansiosa para a celebração, como seria um novo começo. Para nós, vi em seus olhos uma mistura de culpa e alívio, provavelmente acreditando que eu nunca descobriria a verdade, que poderíamos realmente ter um novo começo com ele, mantendo sua vida dupla. Sorri dolcemente e disse: algumas surpresas estão por vir, querido. Acho que esta festa marcará nossas vidas para sempre. Os últimos dias foram de preparações frenéticas. Confirmei com o técnico de audiovisual que ambos os vídeos estavam prontos e testados. Verifiquei com o buffet se o champanhe especial que encomendei, uma garrafa exclusiva para o brinde final, estava garantido. Ensaiei mentalmente, inúmeras vezes, as palavras exatas que diria no momento da revelação. Na noite anterior à festa, dormi surpreendentemente bem. A certeza do que estava prestes a fazer trouxe uma tranquilidade que não sentia há meses. Talvez anos de manhã, beijei Ricardo como se fosse um dia comum e disse: hoje será especial. Não é mesmo? Ele sorriu nervosamente e respondeu: sem dúvida, querida, um dia para recordar nisso. Ele estava certo. Seria um dia que nenhum de nós jamais esqueceria. O dia 15 de abril de 2023 amanheceu ensolarado, como se o próprio céu conspirasse a meu favor. Abri os olhos antes mesmo do despertador tocar, com aquela mistura de ansiedade e determinação que só sente quem está prestes a mudar completamente o rumo da própria vida.
Ricardo já estava acordado, sentado na beirada da cama, com os ombros tensos. Percebi seu nervosismo quando me desejou bom dia. Sua voz tremeu levemente, algo que só notaria alguém que conviveu com ele por 3 décadas. Nervoso com a festa, querido, perguntei, inocentemente enquanto me levantava. Pouco, respondeu sem me olhar nos olhos. 30 anos é muito tempo. Não é. Cada minuto valeu a pena. Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Especialmente este dia vai valer cada segundo. O telefone tocou às 7h30 em ponto. Era a mamãe, ansiosa, como sempre, para assumir o controle. Tainá, querida, já estou a caminho do salão de festas para supervisionar a decoração. Não se preocupe com nada. Obrigada. Mamãe, respondi com uma doçura calculada. Não sei o que faria sem você na minha vida. As palavras tinham um duplo sentido que ela jamais perceberia. Passei a manhã no salão de beleza, permitindo-me esse pequeno luxo. Queria estar deslumbrante para o que estava por vir. Escolhi um vestido azul marinho, não branco, pois não havia inocência alguma para celebrar elegante e sofisticado, que havia comprado secretamente semanas antes. O azul marinho sempre foi minha cor. Realçava meus olhos de uma maneira que Ricardo não conseguia resistir, mesmo depois de tantos anos. Enquanto a cabeleireira finalizava meu penteado, recebi uma mensagem de Bruno informando que ele e a esposa haviam chegado à cidade. Camila também já estava a caminho com o marido. E meus 2 netinhos. A ideia de expor a verdade na frente das crianças me incomodou brevemente, mas tranquilizei-me, lembrando que havia organizado uma sala separada com recreação infantil durante a cerimônia principal. Às 2h da tarde, quando cheguei ao salão de festas para uma última verificação, encontrei mamãe dando ordens aos decoradores, aos 76 anos. Ainda mantinha a postura ereta e o olhar atento que sempre intimidou todos ao seu redor. Exceto a mim, não mais. Está tudo perfeito. Mamãe, elogi sinceramente. A decoração era realmente magnífica. Flores brancas e azuis por toda parte, mesas elegantemente postas. Uma pista de dança iluminada com luzes suaves. O palco para minha revelação não poderia ser mais adequado. Só quero que tudo seja especial para vocês. Querida, a respondo. E lá, abraçando-me. Sente seu perfume caro. Provavelmente mais um presente de Ricardo. E resisti ao impulso de afastá-la. Será inesquecível. Garante. Checando discretamente se o sistema audiovisual estava funcionando perfeitamente, o técnico me deu um sinal positivo do canto da sala. Os 2 pendrives estavam com ele, identificados apenas como vídeo 1 e vídeo 2. Voltei para casa para me arrumar e encontrei Ricardo terminando de se vestir. Estava elegante em seu terno novo, mas notei manchas de suor formando-se sob seus braços. Apesar do ar-condicionado, ajudei-o com a gravata, um gesto que repeti incontáveis vezes ao longo de nosso casamento. Nossos olhares se encontraram no espelho. Você está linda, disse ele, virando-se para segurar minhas mãos. Guarde os elogios para mais tarde. Respondi com um sorriso enigmático. Hoje à noite teremos muito o que dizer um ao outro. Chegamos ao salão às 6h, 1h, antes do início oficial da cerimônia. Os primeiros convidados já começavam a chegar, amigos próximos, familiares, colegas de trabalho de Ricardo, minhas amigas da escola, onde eu lecionava. Cumprimentamos a todos com sorrisos ensaiados, recebendo felicitações e admiração por nossa união duradoura. Às 7h em ponto, com o salão já lotado,
mais de 200 pessoas haviam confirmado presença. O mestre de cerimônias anunciou o início da celebração, Ricardo, e eu caminhamos juntos até o pequeno altar decorado. Especialmente para a ocasião, meus filhos, Bruno e Camila, sentavam-se na primeira fileira, sorridentes e orgulhosos. Mamãe estava ao lado deles, radiante em seu vestido verde esmeralda, uma cor que eu sabia ser a favorita de Ricardo, o celebrante, um amigo de longa data da família. Começou a cerimônia com palavras emocionadas sobre amor, compromisso e fidelidade. A ironia não me escapou. E notei que Ricardo ficava cada vez mais inquieto ao meu lado. Mamãe mantinha os olhos fixos em nós. Ou melhor, nele, com uma intensidade que me surpreendi por ninguém mais ter notado ao longo dos anos. Após os discursos iniciais, chegou o momento que eu havia cuidadosamente planejado, a apresentação do vídeo retrospectivo de nossa vida juntos. As luzes do salão diminuíram e uma grande tela desceu atrás do altar. Antes de renovarmos nossos votos, anunciei ao microfone. Preparei uma pequena surpresa, um vídeo que resume nossa jornada juntos. Olhei diretamente para Ricardo, cujo rosto havia empalidecido. 30 anos dão muitas histórias para contar, não é mesmo? Querido, o vídeo começou exatamente como todos esperavam. Fotos de nosso noivado, do casamento, do nascimento dos filhos, de aniversários e natais felizes. A trilha sonora emocionante arrancava suspiros e sorrisos da plateia. Ricardo relaxou visivelmente ao meu lado, provavelmente acreditando que eu não sabia de nada, que sua vida secreta permaneceria intocada. Então, após exatos 7 minutos de recordações felizes, a tela ficou preta por alguns segundos. Senti Ricardo tensionar novamente. Quando a imagem retornou, não eram mais fotos de família, mas sim a primeira das evidências que eu havia coletado ao longo dos meses. Uma gravação clara de Ricardo e mamãe em nosso próprio escritório, em um momento de intimidade que não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. Um murmúrio confuso espalhou-se pelo salão. Ricardo congelou ao meu lado, incapaz de mover-se ou falar. Mamãe, da primeira fileira, levantou-se abruptamente, mas parecia igualmente paralisada. O vídeo continuou implacável. Mensagens de texto explícitas apareceram na tela, ampliadas para que todos pudessem ler. Trechos de conversas gravadas, com suas vozes perfeitamente reconhecíveis, ecoaram pelo salão. Documentos financeiros mostrando as transferências regulares para a conta de mamãe ao longo de décadas e, finalmente, a gravação mais recente, de apenas um mês atrás, onde discutiam como continuariam se encontrando após a renovação de votos. Quando as luzes voltaram a acender, o silêncio no salão era absoluto. 200 pares de olhos alternavam-se entre mim, Ricardo e mamãe, tentando processar o que acabavam de testemunhar. Meus filhos pareciam em choque, incapazes de compreender a magnitude da traição que acabava de ser exposta. Caminhei calmamente até o microfone, minha voz mais firme do que jamais esteve. Como podem ver, estamos realmente celebrando 30 anos hoje. Disse pausadamente: 30 anos de traição, de mentiras, de um caso que começou antes mesmo do nosso casamento. 30 anos em que fui enganada, não apenas pelo homem que jurou me amar, mas também pela mulher que deveria ter me protegido acima de tudo. Ricardo finalmente recuperou a voz. Aproximando-se de mim com as mãos estendidas em súplica: Tainá, por favor, podemos explicar? Afastei suas mãos com
Com um gesto decidido, não há nada para explicar. As imagens falam por si. Voltei-me para os convidados, a maioria ainda em choque. Agradeço a presença de todos. Infelizmente, não haverá renovação de votos. Hoje, no entanto, tenho alguns anúncios importantes a fazer. Tirei do bolso um envelope e o abri lentamente. Primeiro, gostaria de informar que os documentos de divórcio já foram preparados. Meu advogado entrará em contato amanhã. Ricardo. Os olhos dele se arregalaram em pânico. Mamãe havia desabado em sua cadeira, o rosto escondido nas mãos. Segundo, tenho o prazer de anunciar que o sítio que herdamos de seus pais, Ricardo, aquele que você generosamente transferiu para meu nome no Natal passado, será transformado na sede da nova Fundação Tainá Albuquerque para mulheres em situação de vulnerabilidade. Um leve murmúrio de aprovação espalhou-se pela plateia. Percebi algumas de minhas amigas trocando olhares de admiração. Por fim, gostaria de informar que todas as economias conjuntas que consegui recuperar, aproximadamente 60% do que tínhamos, foram transferidas para uma nova conta. Metade desse valor será dividida entre nossos filhos. Olhei para Bruno e Camila, que ainda pareciam atordoados. A outra metade financiará meu novo começo. Voltei-me diretamente para Ricardo e mamãe. Quanto a vocês dois, estão livres para ficarem juntos agora. Sem mentiras, sem encontros secretos. Livres também para explicarem a todos, inclusive aos seus netos, a natureza da relação de vocês. Tirei minha aliança e a coloquei sobre a mesa mais próxima. O tilintar do metal no silêncio do salão pareceu ecoar indefinidamente. A festa continua, anunciei. Surpreendendo a todos, o buffet está pago, a música está contratada. O champanhe está gelado. Considerem isso minha celebração de libertação. Quanto a mim, tenho um avião para pegar. Foi nesse momento que Ricardo finalmente reagiu, correndo em minha direção. Você não pode fazer isso. É nossa vida, nossa casa, nosso dinheiro. Encarei-o com uma calma que o fez recuar. Era nossa vida. Ricardo, você e mamãe fizeram suas escolhas por 30 anos. Hold, eu fiz a minha. Caminhei em direção à saída, parando apenas para abraçar meus filhos e garantir que conversaríamos no dia seguinte. Enquanto atravessava o salão, senti os olhares de todos me seguindo. Não havia vergonha em meus passos. Apenas a dignidade de quem finalmente reclamou o controle da própria história. No estacionamento, o táxi que havia encomendado já me aguardava. Através das janelas do salão, vi a confusão que se instalara. Ricardo gesticulava freneticamente, tentando explicar o inexplicável. Mamãe permanecia sentada, aparentemente em estado de choque. Meus filhos estavam juntos, consolando-se mutuamente diante da revelação que acabavam de testemunhar. Entrei no táxi com apenas uma pequena mala. Tudo o que precisava para os próximos dias estava no apartamento que havia alugado secretamente. O motorista, alheio ao drama que eu acabara de encenar, perguntou-me rotineiramente para o aeroporto. Senhora, sim. Respondi, sentindo o peso de 3 décadas se dissipando de meus ombros. Para o aeroporto, por favor. Enquanto o carro se afastava, olhei uma última vez para o salão iluminado. 30 anos de mentiras haviam terminado em uma noite de verdade. Não sentia alegria, não exatamente, mas uma profunda sensação de justiça cumprida, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades. O táxi me deixou no aeroporto às 9h40. E 5 daquela noite inesquecível, embarquei no voo das 11h30 para Florianópolis.
Uma cidade onde nunca havia estado, mas que sempre desejei conhecer. Escolhi propositalmente um destino que não tivesse conexão alguma com minhas memórias anteriores. Durante as 2 horas de voo, senti uma mistura confusa de emoções, alívio, tristeza, medo do desconhecido e, surpreendentemente, uma leveza que não experimentava há décadas. Cheguei à 00:30, hospedando-me em um pequeno hotel próximo à praia, que havia reservado semanas antes usando apenas meu primeiro nome. Dormi profundamente pela primeira vez em meses, sem pesadelos, sem acordar sobressaltada, imaginando onde Ricardo estaria ou com quem. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 8 horas. Era Bruno, meu filho. Sua voz soava embargada entre a raiva e a incredulidade. Onde você está? Mãe? Estamos todos preocupados. Estou bem? Filho, precisava desse distanciamento. Como está sua irmã? Destruída. Estamos todos. É difícil processar. Por que não nos contou antes? E vocês teriam acreditado contra seu pai e sua avó. O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Combinamos que ele e Camila viriam me encontrar na semana seguinte. Quando eu estivesse mais estabelecida, não revelei minha localização exata. Ainda não estava pronta para que Ricardo soubesse onde me encontrar naquele mesmo dia. Recebi um e-mail do meu advogado informando que Ricardo havia sido notificado oficialmente sobre o divórcio. Aparentemente, ele estava devastado e queria uma chance de se explicar. Instruí o advogado a manter toda a comunicação estritamente profissional e relacionada apenas aos procedimentos legais. Mamãe também tentou contato, dezenas de mensagens de voz, cada uma mais desesperada que a anterior. Em sua última tentativa, chegou a dizer que tudo era culpa de Ricardo, que ele a havia manipulado todos esses anos. Deletei todas, sem responder. A capacidade dela de se eximir de culpa, mesmo agora, só confirmava que minha decisão havia sido a correta. Os primeiros dias em Florianópolis foram de adaptação. Aluguei um pequeno apartamento mobiliado, com vista para o mar. Usando parte das economias que havia separado, era um espaço simples, mas só meu. Talvez o primeiro lugar que pude chamar verdadeiramente de meu em toda a minha vida adulta. Uma semana após minha chegada, como combinado, Bruno e Camila vieram me visitar. Estavam mais calmos, mas ainda procurando compreender a dimensão do que havia acontecido. Camila trouxe algumas fotos antigas que havia resgatado da casa antes que Ricardo pudesse destruir. Ele está vendendo tudo, contou ela. A casa, os carros, esvaziando contas. Vovô mudou-se para lá temporariamente, mas eles mal se falam agora. O que as pessoas estão dizendo? Perguntei, tentando não demonstrar que me importava com a opinião alheia. A cidade inteira não fala de outra coisa. Respondeu Bruno. Alguns defendem o pai. Dizem que você exagerou na exposição pública, mas a maioria está ao seu lado, especialmente as mulheres. Conversamos por horas. Chorei pela primeira vez desde a noite da revelação, não pelo casamento perdido, mas pelo tempo perdido, pelos anos que dediquei a uma mentira. Meus filhos choraram comigo. Antes de partirem, Camila segurou minhas mãos firmemente. Você merece ser feliz? Mãe, de verdade, foi o início de um processo lento de reconexão com meus filhos. A traição não havia sido apenas contra mim, mas contra toda a nossa família. Eles também precisavam de tempo para processar que parte de sua história tinha sido construída sobre mentiras. Maio de 2023 trouxe os primeiros desafios legais. Ricardo contestava a transferência do sítio, alegando que não sabia o que estava assinando.
Meu advogado apresentou evidências de que ele estava plenamente consciente durante a assinatura, incluindo fotos do momento. O juiz decidiu a meu favor e a propriedade permaneceu em meu nome. Em junho, concretizei o projeto da fundação, usando o sítio como sede. Estabeleci um centro de apoio para mulheres em situações vulneráveis, especialmente vítimas de relacionamentos abusivos. Contratei assistentes sociais, psicólogas e advogadas. Não era apenas sobre vingança contra Ricardo, era sobre transformar minha dor em algo positivo, criar significado a partir do sofrimento. Administrava tudo à distância, com visitas mensais discretas à cidade. Julho de 2023 marcou a finalização do divórcio. Ricardo finalmente aceitou os termos. Percebendo que as evidências contra ele eram esmagadoras e que qualquer contestação apenas prolongaria sua humilhação pública, a divisão foi mais favorável para mim do que o normal, considerando as circunstâncias da separação. Assinei os documentos finais, sem sentir qualquer nostalgia, apenas o alívio de um capítulo encerrado. Usando parte do dinheiro recebido na separação, matriculei-me em um curso de arte-terapia. Sempre gostei de pintar, mas nunca tive tempo ou incentivo para desenvolver esse talento. Aos 60 anos, tornei-me estudante novamente, cercada de jovens que, surpreendentemente, me acolheram com respeito e curiosidade. Minha experiência de vida tornou-se um ativo valioso nas discussões sobre arte. Como ferramenta de cura, em setembro, recebi uma ligação inesperada de Dona Sônia, a melhor amiga de mamãe. Aparentemente, as coisas não haviam funcionado entre os dois amantes, finalmente livres. Ricardo havia pedido mamãe em casamento, provavelmente tentando legitimar a relação aos olhos da sociedade, mas ela recusou. Segundo Dona Sônia, mamãe teria dito que a emoção estava na clandestinidade, sem o sabor do proibido, sem a adrenalina do segredo. O relacionamento rapidamente se desgastou. Ricardo mudou-se para o Rio de Janeiro, onde aparentemente começou a trabalhar em um banco menor. Mamãe permaneceu na cidade, enfrentando o ostracismo da comunidade. Ela está sofrendo, Tainá? Disse Dona Sônia, obviamente tentando despertar minha piedade. Ninguém mais a convida para nada. As pessoas atravessam a rua para não cumprimentá-la. As escolhas têm consequências. Dona Sônia responde simplesmente. Ela fez las dela por 30 anos. Agora está colhendo o que plantou. Em outubro. Minha nova vida ganhou outro componente inesperado. Durante uma exposição de arte local, em que apresentei algumas pinturas, Conetti Marcello, um professor universitário aposentado de 65 anos, também divorciado, com uma história muito diferente da minha, mas igualmente marcada por recomeços, começamos uma amizade despretensiosa, encontrando-nos para café após as aulas de arte-terapia, trocando livros e opiniões sobre filmes. Quando percebemos, estávamos nos vendo quase diariamente. Em novembro, ele me convidou oficialmente para um jantar. Foi meu primeiro encontro após 30 anos com a mesma pessoa. Senti-me nervosa como uma adolescente, mas também segura de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Com Marcelo, não havia necessidade de fingir ou de me diminuir. Ele apreciava minha força, minha independência recém-descoberta. Você é uma mulher extraordinária. Tainá, disse-me naquela noite, transformou uma tragédia em triunfo. O Natal de 2023 foi um marco importante. Meus filhos e netos vieram passar as festas em meu novo lar. Aluguei uma casa de praia maior para acomodar todos. Pela primeira vez em décadas,
Celebramos sem a presença de Ricardo ou mamãe. Foi diferente, às vezes estranho, mas genuinamente feliz. Camila comentou que nunca havia me visto sorrir tanto. Bruno trouxe notícias da cidade. A fundação estava prosperando, ajudando dezenas de mulheres. Ricardo havia tentado retornar recentemente, mas encontrou portas fechadas. Quanto à mamãe, aparentemente adoecera, nada grave, mas o suficiente para despertar alguma preocupação. Você pretende ver lá algum dia? Perguntou Bruno cuidadosamente. Não sei. Respondi honestamente. O perdão é um processo. Filho, ainda estou no meio dele. Janeiro de 2024 trouxe uma proposta inesperada. Marcelo foi convidado para um projeto de pesquisa na Europa que duraria 6 meses e me convidou para acompanhá-lo. Meu primeiro impulso foi recusar. Nunca havia saído do Brasil, nunca havia imaginado uma aventura dessas na minha idade. Mas então percebi, por que não? O que me prendia? A fundação funcionava bem sob a administração competente que havia contratado. Meus filhos estavam estabelecidos em suas próprias vidas. Pela primeira vez, eu era completamente livre para escolher. Em fevereiro, embarcamos para Portugal. O primeiro de 5 países que visitaríamos. Enviei postais para meus filhos de cada cidade. Coletei memórias que nunca imaginei que teria. Experimentei comidas que nem sabia que existiam em Paris. Visitando o Louvre, Marcelo me surpreendeu com uma pergunta. Você se arrependeria de investir em nós? Tainá não era exatamente um pedido de casamento. Ambos já tínhamos experiência suficiente para saber que papéis não definem relacionamentos. Era um convite para construirmos algo juntos, no nosso tempo, do nosso jeito. Não, responde. Com certeza. Não me arrependeria nem um pouco. Voltamos ao Brasil em agosto de 2024, não mais para Florianópolis, mas para São Paulo, onde Marcelo tinha família e onde decidimos estabelecer nossa nova base. Comprei um apartamento aconchegante em um bairro arborizado, com espaço suficiente para um pequeno ateliê de pintura. A essa altura, meus quadros já começavam a ser vendidos em pequenas galerias, nada grandioso. Mas um reconhecimento que alimentava minha alma. Em setembro, recebi a notícia de que mamãe estava gravemente doente. Um câncer agressivo, diagnosticado tardiamente. Camila liga chorando, pedindo que eu considerasse uma visita. Ela continua perguntando por você. Mãe, talvez seja a última chance. Após dias de reflexão profunda e longas conversas com Marcelo e meu terapeuta, sim, finalmente havia buscado ajuda profissional. Decidi visitar mamãe, não por ela, mas por mim, para fechar esse ciclo em meus próprios termos. Voei para minha cidade natal em outubro, hospedando-me na casa de Camila. Mamãe estava no hospital, visivelmente fragilizada pela doença. Quando entrei no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Tainá, você veio. Sentei-me ao lado de sua cama, sem tomar sua mão. Mantendo uma distância calculada, Vim, me perdoa? Perguntou diretamente. Sua voz fraca, não estou aqui para isso. Mamãe, estou aqui para dizer que apesar de tudo que você fez, consegui encontrar paz. Não é sobre perdão ou reconciliação. É sobre encerramento. Ela fechou os olhos, lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Entendo, eu não mereço mais que isso. Conversamos por quase 1 hora, não sobre o passado, não havia nada a acrescentar ali, mas sobre minha nova vida. Tu me projetou. Meus netos. Contei sobre a fundação, sobre como estava ajudando outras mulheres a reconstruírem suas vidas. En dessert, deixei ao lado de sua cama uma pequena pintura que havia trazido. Um nascer do sol sobre o mar.
simbolizando novos começos, Edius. Mamãe, dit simplesment, ela faleceu 2 semanas depois, comparecia ao funeral serena e distante, oferecendo apoio aos meus filhos. Mas mantendo-me emocionalmente reservada, Ricardo apareceu brevemente, envelhecido e abatido. Nossos olhares se cruzaram uma única vez através do cemitério. Não havia mais raiva ou mágoa, apenas o reconhecimento silencioso de 2 pessoas que um dia compartilharam uma vida, agora seguindo caminhos irrevogavelmente separados. Em dezembro de 2024, a fundação completou seu primeiro ano, com resultados que superaram todas as expectativas. Mais de 50 mulheres haviam sido ajudadas, muitas reconstruindo suas vidas completamente. Fui convidada para dar uma palestra sobre minha experiência. Hesitei inicialmente, mas acabei aceitando. Era hora de transformar minha história privada em inspiração pública. E, agora, em maio de 2025, 2 anos após aquela noite que mudou tudo, estou aqui, gravando este vídeo a pedido de minha neta mais velha, que insistiu que minha história precisava ser compartilhada. Vovô, você precisa contar isso para outras mulheres, disse ele. E ela estava certa. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que a idade é apenas um número quando se trata de dignidade e autodeterminação, que relacionamentos deveriam nos elevar, não nos diminuir, e principalmente que o verdadeiro poder não está na vingança pela vingança, mas na capacidade de transformar dor em propósito. Hoje, aos 68 anos, sinto-me mais viva e mais autêntica do que jamais fui. Marcelo e eu planejamos uma viagem à Ásia no próximo ano. Continuo pintando e gerenciando a fundação à distância. Meus filhos estão bem, meus netos crescendo saudáveis. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha história, quero que saiba, não existe prisão mais segura que aquela que construímos para nós mesmos quando aceitamos menos do que merecemos. E não existe liberdade mais doce que a que encontramos quando finalmente reunimos coragem para dizer basta. A vida realmente começa quando decidimos que merecemos ser os protagonistas de nossa própria história. Nunca é tarde demais para virar a página e começar um novo capítulo. Acredite em mim, eu sei do que estou falando. Meus queridos, se vocês gostaram da minha história, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever. Um grande abraço da vovó Tainá. Até a próxima.